A construção da BR-174 deu início em 1970, ainda na ditadura militar. O objetivo da construção dessa estrada era interligar o estado do Amazonas com o estado de Roraima, o Brasil com o país vizinho, a Venezuela. Meu nome é Steven Baines, sou do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Sociais da UNB. É uma longa história, mas viajei para várias regiões do mundo primeiro e vim para a América do Norte, América Central, América do Sul e estive no Brasil a primeira vez em 75. Em 75 entrei pelo sul, por Jaguarão, fui subindo, vim de carona, fui ao Acre, depois Manaus. E, de fato, quando estive no Paraguai, em dezembro de 74, ouvi no rádio, estava no Chaco, no Paraguai, ouvi no rádio um posto da polícia, no meio do Chaco, sobre a incidência dos Waimea-Tuari no posto Avenari, em que faleceu o sertanista Gilberto Pinto Figueiredo Costa, não? E vários servidores da FUNAI e alguns Waimea-Tuari também morreram nessa incidência. Quando vim ao Brasil, me interessei em saber mais. Então, cheguei em junho de 75 e fui de Manaus, segui rumo ao Rio Avenari. A estrada não estava completa ainda. O desmatamento estava completa, mas a construção da estrada com tratores ia 8 quilômetros ao norte do Rio Alaraú, me contaram. Quando eu saí de Manaus, cheguei ao quilômetro 40, o primeiro dia, e o dia seguinte parou um jipe. Eu estava pedindo carona, não tinha ônibus naquela época, eram só carros particulares, caminhões do Sexto Beck e das empresas empreiteiras de construção. E, por acaso, fui o comandante do Sexto Beck de Avenari, que parou e ele me disse que não. Eu perguntou onde estava indo, falei que estava indo até Avenari, ele disse que não, o senhor não pode ir até Avenari porque estamos tendo um problema com nossos índios lá. Eu disse, não, tudo bem, se o senhor não quiser me levar, eu espero outro transporte, não? Eu vou chegar de qualquer jeito. Não? Aí ele diz, não, tudo bem, o senhor pode vir na condição que volte amanhã, em viatura do Exército. Não? Eu disse, tudo bem. Aí eu fui dormir no batalhão do Sexto Beck, em Avenari. O dia seguinte ele colocou uma viatura do Sexto Beck para me levar até o Avenari, 6 quilômetros, acho que eram. E conversei com o pessoal do posto da FUNAI. Naquela época, a Poina Meirelles estava em Avenari. Ele disse que não, eu não podia entrar porque era uma frente de atração, ninguém podia entrar, apenas os servidores da própria FUNAI. Não? Perguntei às pessoas um pouco sobre a situação e me levaram de volta para Avenari. E uma frota de ônibus chegou lá, com uns 12 ou 15 ônibus. E o comandante não quis falar nada, disse que não podia dar informações, mas voltei para Manaus dentro de um desses ônibus com os soldados do Sexto Beck. Eles me contaram que após o ataque contra o posto Avenari em dezembro de 74, o Sexto Beck suspendeu as obras na estrada. E
já tinham passado 6 meses, então o primeiro batalhão de infantaria da selva estava entrando para fazer uma demonstração de força ao longo do desmatamento da estrada, para mostrar para os Waimiri que não havia mais como resistir à força bélica, não, do exército. E inclusive eles tinham amarrado uns tratores com cipó logo antes disso, não, para tentar impedir o avanço dos tratores. Eles vieram de noite e amarravam. Os índios Waimiri-Atroari constituem a mais longa resistência de que se tem notícia em não aceitar o contato com o homem branco. Por mais de 130 anos, travaram guerras sem trégua contra garimpeiros, caçadores, castanheiros e soldados da PM do Amazonas. Nos anos 70 do século passado, esses confrontos retornaram, já então com tropas do Exército Brasileiro, durante a construção da BR-174. Naquele período, quase foram dizimados. Antes desse BR, foi muito violenta. Naquela época subia seringueiro, garimpeiro e castanheiro, tartarugueiro, né? Que atacava nosso parente. Nosso pai também morria muito. Até quando chegou esse BR, aí piorou mais. Esse BR veio muita força com doença, com sarampo, com malária. Aí diminuiu nossa população. E na viagem de volta eu vi, inclusive, os caminhões do primeiro bis vindo de Manaus para Abunari com morteiros, com soldados, com metralhadores, armas pesadas, não? Que para essa demonstração de força, e parece que ficaram 3 semanas lá fazendo demonstrações de força ao longo da estrada, e depois o 6º BEG voltou para concluir as obras da estrada. Já no século XIX houve uma tentativa de construir uma estrada, de fazer uma ligação de Manaus com Boa Vista, porque era só por via fluvial, não? Que era muito demorado, que levava 3, 4, 5 dias para ver, dependendo do nível da água, não? Mas certamente nos anos 60, no início dos anos 70, houve levantamentos pelo CPRM no Rio Abunari e Guatumã, e descobriram grandes depósitos de cassiterite e vários outros minérios, né? Então o ímpeto nos anos 70 já era para atender os interesses de grandes empresas também, que no final dos anos 70 eu comecei pesquisa em início de 82. No final dos anos 70, a Eletronorte já estava projetando a hidrelétrica de Balbina, não? Que foi concluído em 87, não? Que fecharam os comportos, mas ia sendo construído nos anos anteriores, não? Quando eu cheguei em 82, eu já tinha estudos feitos lá. Isso ocorreu, na verdade, porque as fábricas precisam de eletricidade em volume cada vez maior. Sempre atento em beneficiar as grandes empresas, especialmente as multinacionais, o governo se apressou em providenciar uma nova fonte de energia para as indústrias. E assim surgiu Balbina. Usina hidrelétrica de Balbina, idealizada durante o governo João Goulart, executada e inaugurada pelo regime militar. Um volume impressionante de erros. No dia 1º de outubro de 1987, fechava-se a última das 8 adufas da hidrelétrica de Balbina, e dessa forma, após 10 anos de obra, iniciava-se a formação do mais polêmico lago artificial que o homem já construiu no Brasil e provavelmente no próprio planeta. Balbina, ela representa uma inversão na própria filosofia do que deve ser um aproveitamento hidrelétrico.
O aproveitamento hidrelétrico, ele é um aproveitamento de desníveis de rio, que se dá normalmente em regiões com vales encaixados, com declividades mais altas. Balbina é uma hidrelétrica de planície, uma hidrelétrica que você barra um rio numa região de topografia muito plana, alaga uma área gigantesca e com isso, consequentemente, uma série de problemas ambientais se originam e em troca obtém uma quantidade de energia muito pequena. Além dos bichos e das plantas, também os índios passaram a sofrer séria ameaça de destruição. Instalados na cabeceira do rio, os Waimeris e Atroaris tiveram duas de suas maiores aldeias inundadas. Seus habitantes foram transferidos para outras áreas da mesma região. Eu acredito que, depois de ter morrido mais de 60% da população Waimiri e Atroari, os seus sítios sagrados terem sido tomados e a sua aldeia tradicional ter sido transformada numa vila feita pela Eletronorte por um programa de contenção dos Waimiri e Atroari, ele não pode ser visto como uma coisa positiva. Ele deve ser visto como um exemplo muito perigoso, que, se for generalizado, significa segregação das comunidades indígenas em guetos. Então isso foi um dos interesses, e outro interesse era a mineração taboca, que abriu a chamada mina de Pitinga, e houve uma manipulação cartográfica, porque todos os mapas anteriores, o rio Watumã vinha do norte e mudaram o nome, o rio Watumã veio o rio Pitinga, e o antigo Watumã foi empurrado para o oeste, para um igarapé sem nome que desemboca no rio Abunari, e com isso desmembraram cerca de 40% da área original delimitado pelo sertanista Gilberto Pinto Figueiredo no início dos anos 70 para a terra indígena Waimiri e Atroari, para atender os interesses da mineração taboca. E a parte desmembrada foi justamente a maior parte no sul, que acabou sendo alagada pela hidrelétrica de Balbina, e parte do norte era a área de interesse imediato da mineração taboca no norte, para obras de mineração que já estavam trabalhando. Quando eu vim em janeiro de 82, a mineração já estava lá pesquisando e lavrando minério, que tinha aviões saindo para Abunari toda hora carregando minério antes de construir a estrada. E no ano de 82, quando comecei a pesquisa, de repente a FUNAI descobriu uma estrada já pronta, que ligava a chamada mina de Pitinga, na área desmembrada da terra indígena, até a BR-174, que eram 40 e poucos quilômetros, e foi autorizado pelo presidente Figueiredo, que corta a terra indígena Waimiri e Atroari e permite o escoamento dos minérios da mina de Pitinga. A mina de Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Foi nesta mina, a 350 quilômetros de Manaus, que a Paranapanema começou em 1982 a exploração econômica da cassiterita, minério de estanho que a empresa processa a quase 3.000 quilômetros de distância em sua metalurgia no estado de São Paulo, através de sua controlada mineração Taboca S.A. O estanho é muito utilizado na fabricação de soldas e folhas de Flandres, na siderurgia, na indústria eletrônica e em diversos produtos químicos. A mineração Taboca é uma das poucas empresas atuantes no mercado de estanho a possuir mina própria, sendo a mina de Pitinga uma das mais ricas do mundo. Suas reservas medidas são da ordem de 190 milhões de toneladas, com longevidade estimada em 100 anos. Após anos de pesquisas e investimentos, em 2006, a empresa iniciou o processo de substituição do aluvião pela extração da rocha primária, projeto denominado Rocha San. Quando iniciei a pesquisa em 82, já estava havendo poluição do rio Alalaú, de uns afluentes que vêm da área de mineração, da mineração Taboca,
são afluentes que desembocam logo acima da Cachoeira Criminosa, no Rio Alalaú. E do Cachoeira Criminosa para baixo, o Rio Alalaú já estava amarelado, não? Com detritos de mineração. Era uma situação parecida com Brumadinho, não? Com aquela água com metais pesados, como chumbo, sedimentos de minério dentro da água, que estavam contaminando a água e alterou visivelmente a qualidade da água. Não? Isso já em 81 já estava visível. Não? Visitei todas as comunidades, não? Que nos postos e os poucos que não estavam nos postos. E contando ao longo de um período de um ano todos os nascimentos e falecimentos, óbitos e nascimentos, calculei 332 indígenas. Né? Então houve uma queda de 3 mil para 332 indígenas em poucas décadas, não? Que uma queda radical, sobretudo com a construção da estrada. E os Waimiat contavam constantemente disso, não? Diz que quando a estrada entrou, os soldados, os trabalhadores das empresas empreiteiras, que eram centenas de funcionários, entraram trabalhando na estrada. Eles vieram para conhecer o que era FUNAI, o que estavam fazendo lá, construindo essa estrada. E voltaram para a aldeia e começaram gripe, surtos de gripe, sarampo, cachumbo, todas as doenças que para nós não são tão graves, não? Mas para eles são letais. Não? E disseram que aldeias inteiras foram eliminadas por doenças. Não? As pessoas morriam nas redes. Não? Que disseram que chegaram em aldeias vizinhas e não tinha mais ninguém vivo, não? Às vezes. Assim, tipo bomba lá na aldeia. Esse aí, o índio que estava na aldeia, não escapou ninguém. Ele veio no avião e de repente esquentou todinho. Aí morreu muito índio, foi miletório. Foi muito maldade na construção BR-174. Eu sei que me lembro bem, tinha um avião assim, um pouco de folha de, assim, descendo de folha, assim, alguma coisa vermelha por baixo. Só isso. Passou isso aí, morreu rapidinho a pessoa. Esse aí que não vinha. Desistem da resistência quando percebem que seriam totalmente eliminados. E isso ocorre com a conclusão da BR-174 no início dos anos 80. O que é importante é que eles continuam lutando para exigir o respeito aos seus direitos, tanto constitucionais como internacionais, que é o que eles têm para se defender, não? Essas agressões que vêm sofrendo. O momento atual é um momento muito difícil para os povos tradicionais, não? Que essas ameaças de reverter toda a legislação, de desfazer demarcações, não? Mas muito disso que todas as políticas prometem tudo e fazem nada, não? Então, muito do que o governo está dizendo agora, com certeza não vão conseguir realizar, não? Que é mais uma forma de populismo, não? De prometer tudo e para agradar a bancada ruralista. Mas espero que a Constituição seja respeitada e que as terras indígenas não sejam desfeitas. Não?